Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse primeiro webinar de 2020, promovido pela Escola Politécnica. E nesse evento nós temos como título Desmistificando a Segurança da Informação no Ambiente Empresarial. Para falar desse assunto, nós temos dois convidados nossos aqui. O primeiro deles é, deixa eu colocar na tela, o Dr. Demetrios Gonzaga, ex-delegado do Núcleo de Combate aos Cybercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná. Boa noite, doutor, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem. Pode se sentir bem à vontade, ok? Também temos aqui conosco o professor Dr. Altair Santin, que é coordenador da área de segurança da Sociedade Brasileira de Computação e também professor titular do programa de pós-graduação em informática da PUC Paraná. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Afonso, tudo bem? Excelente. Bom, eu quero já adiantar para todos, se possível, que já façam, eu peço que vocês façam a inscrição no canal, para que vocês possam receber novas informações dos próximos eventos. E também quero dizer que o chat já está disponível. Com a ajuda do professor Vilmar Abreu, ele está fazendo a mediação do chat, e vocês podem lançar perguntas, podem fazer questões aqui diretamente para os nossos entrevistados. Acho que, sem mais delongas, nós podemos já começar com a entrevista. Eu quero começar perguntando, por gentileza, a primeira pergunta que eu quero fazer é basicamente a seguinte. Nós estamos vivendo um momento de transição aí, né? Um momento que as empresas foram pegas de surpresa, todo mundo está tendo que se adaptar. De uma hora para outra, as pessoas saíram da situação de estar trabalhando dentro da empresa presencial para as atividades de home office. A pergunta que eu quero fazer, e acho que vou começar pelo professor Altair, quais são os perigos dessa transição aí inesperada, tão rápida assim, sem os devidos cuidados com relação à segurança? Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o assunto e também partilhar do momento com o delegado Demetrios e você aí também, obrigado pela mediação. Eu diria que há várias implicações, a gente obviamente não vai falar de todas elas nessa primeira pergunta, mas a primeira situação que vem à mente quando a gente fala do ambiente empresarial é que ele é um ambiente preparado para se trabalhar. Isso significa que os equipamentos, as regras de segurança, os procedimentos, as pessoas, enfim, há todo um aparato para fazer com que o trabalho aconteça da melhor maneira possível, considerando que empresas têm informações que não podem ser partilhadas, não podem sair de dentro da empresa, por várias razões, né? Então, quando se vai desse ambiente, que é um ambiente, digamos assim, controlado, preparado para o trabalho, para o ambiente doméstico, várias características e variáveis entram no processo. Então, por exemplo, a conexão que nós temos em casa, ela passa por um equipamento que todo mundo sabe, que é o modem, e o modem é um equipamento muito sensível na comunicação, porque se ele não estiver atualizado, ou ele tiver alguma falha que não foi corrigida, qualquer comunicação que você faça externa, da sua casa com o ambiente externo, ela pode ser intermediada por uma pessoa, um hacker, um cracker, uma pessoa maliciosa, que vai fazer o sniffing, que a gente fala tecnicamente, né? Ele vai coletar as informações e depois, inclusive, ele pode manipular as informações que estão trafegando pela rede. Então, em geral, o que as empresas fazem é usar o que nós conhecemos como VPN, né? Criar um túnel criptográfico em cima da rede internet para evitar que esse tipo de situação aconteça. Como você bem colocou, como a situação foi assim uma situação atípica, muitas empresas não estavam preparadas com a configuração adequada para oferecer o acesso via VPN e nem com os equipamentos preparados, porque um laptop, por exemplo, que é levado para casa, tem que se ter muito cuidado
para que ele tenha configurações que evitem que se tire informações dele ou se coloque informações nele, né? Por aquela razão que eu falei antes, que as empresas têm todo um cuidado com as informações que trafegam e, enfim, que circulam e que são armazenados nela. Então, eu diria assim, no primeiro momento, existiu até, eu diria, a flexibilização das regras, que a gente chama as políticas da empresa, para permitir que isso fosse possível. No segundo momento, até a quantidade de dispositivos para serem levados para casa talvez não estivessem disponíveis, porque no ambiente empresarial se usa mais desktops, quer dizer, computadores que não são portáteis, em geral, né, depende da empresa, mas é muito comum isso, mais comum que nos nossos lares, né? E esse tipo de equipamento não pode ser movido. Então, para eu não me alongar demais, eu vou devolver a palavra para você e a gente depois pode discutir mais esse assunto. Ok, Altair, mas a gente falou um pouquinho então sobre as empresas, mas também a gente tem que pensar nas pessoas, né? De uma hora para outra, as famílias aí estão sendo expostas, porque as pessoas estão trabalhando de casa. Como é que fica com relação a esse negócio de privacidade, tanto das pessoas como da família? Então, esse é outro aspecto importante que tem que ser levado em consideração nesse movimento que acontece do ambiente do trabalho, que é um ambiente, como a gente falou antes, propício para se desenvolver o trabalho. Quando se vai para o ambiente doméstico, além de uma série de coisas que circundam o nosso dia a dia, nas nossas casas, os filhos, mulher e tudo mais que nos rodeia, né? Em geral, quando estamos em casa, os filhos, enfim, os familiares não entendem que nós estamos em casa e não estamos para não trabalhar, quer dizer, estamos em casa para trabalhar. Então, acontece que às vezes estamos fazendo alguma coisa, por exemplo, como agora, né? E aí entra um filho, e sai um filho, e chama e grita. A rigor, isso não causa um problema de segurança, mas a exposição das pessoas, da família, para o ambiente familiar, ou até às vezes ambiente público, porque às vezes isso é feito de maneira pública, e a exposição dos espaços também familiares, ela cria uma situação que ela é assim atípica, né? Além disso, a gente tem fluxo de dados, a gente tem mistura de conteúdos, né? Então você vê no ambiente empresarial os dados que trafegam na rede, porque os dados que estão na rede são dados, a rede é partilhada, né? Então os dados que estão trafegando na rede são dados do ambiente empresarial. Quando nós vamos para casa, nós temos um filho jogando, enfim, pessoas da nossa família fazendo outras coisas e partilhando do mesmo meio. Então, agora do ponto de vista de segurança, né? Se os outros equipamentos que estão conectados na rede doméstica não estão adequadamente configurados, atualizados, com soluções de segurança, o equipamento da empresa que está dentro do ambiente doméstico pode ser atacado, e nós vimos aí fatos, né, acessarem a câmera. Então, quando esse tipo de coisa acontece, a situação pode fugir totalmente do controle, porque um filho, ou a mulher, ou, enfim, qualquer parceiro, qualquer pessoa da família, que estiver usando outro computador, pode ser vítima de um ataque, e isso pode comprometer a pessoa que está trabalhando em casa, né? Então, existe uma série de possíveis implicações também para a família, além dessa questão que a gente falou do relacionamento, que acaba não sendo uma questão assim muito simples, né? Entendo. Eu tenho uma pergunta aqui também, que vou endereçar diretamente ao Dr. Demetrios, né? Nós estamos vivendo uma época em que nós temos redes sociais, comunicação por videoconferência, a gente está vivendo todo esse processo aí, né? E recentemente nós tivemos 2 episódios que chamaram a atenção. Primeiramente teve a questão do Telegram, onde nós tivemos autoridades a sua comunicação sendo invadida, colocada a público, né? E nós também temos recentemente com o Zoom,
também alguns casos aí de alguns problemas de segurança, e até a gente trabalhava com o Zoom, né, e teve até dentro da universidade mesmo algumas discussões sobre isso. Mas o que eu queria saber é o seguinte: primeiramente, eu quero saber se é normal que esses aplicativos apresentem problemas de segurança e privacidade, e mais ainda para o senhor, se do ponto de vista legal, o que dá para ser feito nesses casos? Olha, embora não seja, em primeiro lugar, boa noite a todos, agradeço também pela oportunidade de poder participar e tentar contribuir de alguma forma com o conhecimento que eu trago aí de uma experiência na carreira policial, né, com investigações ao longo dos últimos 15 anos na área de cybercrimes. Foram cerca de 250 mil casos das mais variadas ordens, com todas as variáveis possíveis e imagináveis. E isso, obviamente, nos traz um pouco de experiência assim, para poder comentar alguns assuntos. Trabalhar com a questão de cybercrime nos dá realmente uma visão bastante ampla de tudo que acontece, envolvendo não apenas a tecnologia, mas também os mecanismos jurídicos que nós podemos nos utilizar para poder realmente enfrentar esses problemas. Embora a gente não goste até de admitir, essas falhas ou vulnerabilidades são uma constante desde que a internet está disponível. Sistemas operacionais com vulnerabilidades, aplicativos com vulnerabilidades, constantemente as empresas estão tentando reforçar as seguranças, tentando aplicar aí mecanismos de segurança orgânica para tentar proteger as pessoas, as empresas, mas a gente sabe também que, ao mesmo tempo, os criminosos estão também acompanhando essa evolução e não raras vezes, até pelo fato de já terem trabalhado junto a empresas de desenvolvimento de ferramentas de segurança, eles acabam, num determinado momento, insatisfeitos com o seu desligamento, acabam promovendo aí a divulgação de segredos que permitem esse tipo de vulnerabilidade. Obviamente que uma empresa, quando desenvolve um produto, tem a intenção de colocar à disposição do mercado, ela quer fazer o melhor produto com o máximo de segurança, sem riscos aos usuários. No entanto, esse tipo de situação acaba acontecendo em virtude de diversos fatores que nós quase nunca conseguimos identificar. Os problemas só vêm realmente à tona quando eles surgem, quando eles aparecem, quando efetivamente causam um dano ou um prejuízo a alguém. Antes disso, todos acreditam, todos utilizam, como você falou mesmo, um dos aplicativos que você mencionou estava sendo amplamente utilizado, e nós temos que considerar aí, como eu disse, várias situações que podem levar a notícias dessa natureza. Nós temos que considerar, inclusive, a possibilidade da próprio crime de concorrência desleal. Ou seja, na medida em que um produto começa a obter destaque no mercado, obviamente que ele gera uma certa preocupação pela concorrência. E na medida em que se tenta refrear esse avanço, esse sucesso todo, algumas situações podem ocorrer que levem aí à promoção de campanhas para desacreditar, para criar aí, digamos, uma paura generalizada com informações mesmo fakes, que tentam colocar em descrédito não apenas o produto, mas também o seu desenvolvedor. Então, como eu disse, o professor Santin, obviamente, pode falar com muito mais profundidade, com muito mais propriedade a respeito desse assunto, algo que é bastante comum, não apenas em termos de sistemas operacionais, que já foram reveladas várias vulnerabilidades, várias falhas, mas também em aplicativos, em dispositivos que têm sido testados e colocados recentemente no mercado. Obviamente que, tal como um carro, qualquer outro produto que é colocado no mercado, ele tem que passar por fases de testes, de desenvolvimento e tal. Mas, via de regra, os problemas sempre estarão por aí. Eu diria que, legalmente, o que se pode fazer ao tentar fazer uma pesquisa, ao tentar fazer a aplicação, a utilização de qualquer tipo de sistema operacional, ou aplicativo, ferramenta que queira utilizar, obviamente procure pesquisar a respeito da própria empresa que desenvolve, se há referências ou não a respeito de problemas, de vulnerabilidades que acontecem, em se assinando um contrato para aquisição de produtos, porque obviamente nós tratamos aqui numa esfera de utilizar ferramentas registradas, ferramentas originais legítimas. Obviamente que não se pode aí se pretender qualquer tipo de segurança quando o usuário ousa utilizar, por exemplo, ferramentas e frutos de contrafação
Isso não é admitido. Pirataria, em hipótese alguma, é o primeiro passo para se ter uma vulnerabilidade enorme. Juridicamente é isso. Pesquise a respeito da ferramenta, na hora da contratação, leia bem os termos do contrato, tenha isso sempre em mãos, as cláusulas que dizem respeito à segurança que é ofertada pela utilização do produto, e acaso venha a ter problemas, obviamente, procurar verificar se há representatividade desse produto para que possa ser acionado juridicamente para tentar aí, quem sabe, se recompor de um eventual prejuízo ou dano que futuro. Muito bem, professor Altair, gostaria de complementar alguma coisa? Complementar? Eu costumo dizer que as vulnerabilidades, elas aparecem, como o Dr. Demetrios bem falou, por conta de processos que tenham alguma falha. Então, para ter uma ideia, um sistema operacional ele tem de 50 a 70 milhões de linhas de código. Quer dizer, quando você pega isso tudo, é como pegar falar assim, um avião tem 70 milhões de componentes, né? Quer dizer, quando você tem tantos componentes assim, né, para quem não é da área, obviamente está nos assistindo, né, um desses componentes ou a interação esses componentes pode causar uma falha que ela não foi testada pela grandiosidade das possíveis combinações entre os componentes. E isso a gente está falando só do sistema operacional, Windows, Linux, Android e iOS. Quando você coloca em cima disso aplicações, como é o caso do Zoom, e enfim, de outras aplicações, o Zoom foi o mais recente, eles fazem uso desse sistema, e aí nessa interação nós temos mais possibilidade de que algo dê errado nessa combinação. Então, como o Dr. Demetrios colocou, é normal, isso acontece em outras áreas também, na medicina, na indústria. É óbvio que ninguém quer que isso aconteça, mas o que se deve fazer? Tem que, como o Dr. Demetrios bem colocou, usar os softwares originais, usar soluções de segurança, tomar os devidos cuidados no uso do equipamento, para que, se uma situação dessas acontecer, ela cause o mínimo de impacto possível, né? A gente sabe que, infelizmente, mesmo tendo todo esse cuidado que a gente está falando, nós temos aí um risco da ordem de 20% de vulnerabilidades que elas não são conhecidas ainda da maioria, né? Tem um nome técnico para isso, que eu não vou mencionar aqui, mas enfim, ela está na mão da comunidade hacker, cracker, vendido na Deep Web, tem um preço, inclusive isso, dependendo do que você quer comprar, isso é conhecido, tem relatórios de fabricantes de soluções de segurança que colocam claramente qual é esse preço. Então, por que a gente está falando isso? Para alertar, apavorar as pessoas? Não. É o contrário, para dizer que assim como nós estamos suscetíveis a vírus, né, vírus biológicos, como estamos vivendo essa situação no momento, o mesmo acontece com os computadores. Então nós temos que ter um cuidado análogo, né, quer dizer, tomarmos as medidas que são recomendadas pelos fabricantes, que são recomendadas pelos especialistas, para caso a situação aconteça, o impacto seja o mínimo possível. Então, acho que esse que é o ponto que é importante aí a se mencionar, né? Você comentou sobre equipamentos, né? De uma forma geral, equipamentos, os cuidados com ele. Já temos uma pergunta aqui do Ricardo Santiago. Ele fez a seguinte pergunta: existe alguma forma para a gente consultar se um modem, roteador, modem, né? Ele está desatualizado, ou de repente até mesmo eu provoco, está infectado. Nós vimos há algum tempo atrás alguns problemas relacionados a isso, né? Os governos pedindo para desliguem seus roteadores, desliguem os roteadores. Existe alguma forma de você consultar se seu equipamento está desatualizado ou algum problema técnico? O que existe são listas, né? Meio lists, que eles emitem alertas. Existe um catálogo também de vulnerabilidades, que o nome técnico é CVE, né, onde são reportadas essas vulnerabilidades. Então eu recomendo
para quem não é técnico, que vá à página do fabricante do equipamento. Esse tipo de informação ele é um pouco técnica, assim, quer dizer, se quem está nos assistindo não é uma pessoa que tem conhecimento técnico ou tem dificuldade para lidar com isso, eu recomendo que procure um profissional, tá? Porque assim, ao invés de arrumar, pode expor mais ainda o equipamento, ou pode dar errado a atualização, assim, mas não tem, além de se informar no site do fabricante ou nesses catálogos de vulnerabilidades, não tem assim um software que faça o teste, digamos assim, alguma coisa automatizada, ao menos até o momento que eu conheço, para obter esse tipo de informação, né? Então, o importante mesmo é tentar se manter atualizado. É óbvio que se você compra um equipamento, quanto mais antigo o equipamento, mais suscetível ele está a esse tipo de coisa, porque existe um mercado dos equipamentos também. A gente sabe que, e a gente percebe que os equipamentos, depende do preço deles também, infelizmente, né? Os mais baratos, eles não são atualizados com a frequência que deveriam, né? E os mais caros, em geral, eu não estou dizendo que só o que é caro é bom, né? Mas o custo justifica esse investimento na atualização e desenvolvimento de novas características. Então, em geral, 3, 4 anos depois que o equipamento foi produzido, não é mais oferecidos essas atualizações, exatamente para forçar, entre aspas, assim, o equipamento é barato, o fabricante quer vender mais equipamentos, porque ele precisa manter uma linha de produção. Então eu diria que o equipamento, claro, não é uma regra, mas de maneira geral, o equipamento a partir de 2 anos, 3 anos, o ideal seria substituí-lo por não ter mais correções, né? Agora depende um pouquinho de fabricantes e tal, mas a regra em geral é isso, tá? 2, 3 anos, depois é raro você conseguir atualizações. E aí o grande problema é que se a pessoa não tem essa noção e ela usa o equipamento por 6, 8 anos, enfim, os provedores não trocam equipamento nas nossas casas, né? A gente contrata provedores de internet, eles colocam equipamento, às vezes nem configurado adequadamente está, né? A gente nem vai entrar nessa seara, comentar esse assunto, né? Infelizmente. Então, o usuário que contrata um provedor e o provedor lhe fornece um modem, na minha opinião, deveria ir a cada ano e meio, coisa assim, pedir a substituição do equipamento, que daí, em geral, o equipamento que vem não significa que ele não tenha vulnerabilidades, mas ele está menos à mercê de um equipamento mais antigo, né? Ok, acho que então principalmente nas empresas, né? Dr. Demetrios, gostaria de comentar? Até acrescentar, é importante isso que o professor Santini está falando, porque eu, por exemplo, que trabalhei ao longo desses últimos, há mais de década, aí, em cima da questão de cybercrimes, destaquei, inclusive, quando falei a respeito dessas variáveis que podem interferir nos problemas que nós identificamos diariamente, nós identificamos aí dentro dessas variáveis a boa e a má fé, o dolo e a culpa, a gente sabe, a culpa por negligência, por imprudência ou por imperícia, e até a própria sanidade mental de quem está tratando, quem está cuidando do sistema. São, digamos assim, pontos que, via de regra, não são observados quando se detecta um problema de grandes proporções aí que acaba causando prejuízos sérios às empresas. Nós tivemos situações, por exemplo, de profissionais da área, inclusive da área da tecnologia, foram responsáveis aí pela prática de crimes que causaram sérios danos e prejuízos às empresas e aos proprietários dessas empresas, exatamente por essas variáveis que interferiam no trabalho que eles desenvolviam. Então, não é apenas a questão do aspecto técnico, mas também isso que o professor tem colocado aí nas duas respostas anteriores que ele apresentou, o fato de que essas variáveis, uma imperícia, uma negligência no tratamento de determinados preparos do sistema, de formatação de mecanismos de segurança para o sistema, que podem resultar aí em sérios prejuízos. Eu só
queria complementar com relação à questão que a gente começou falando antes, da questão do ambiente empresarial, né? No ambiente empresarial, esse tipo de coisa em geral não acontece. Por quê? Porque tem profissionais, uma equipe que está preparada para trabalhar, configurar e manter os equipamentos sempre atualizados. E no ambiente doméstico, infelizmente, em geral, como nós compramos um serviço e não temos a obrigação de ter esse conhecimento técnico, né, acaba que, obviamente, um profissional pode usar ferramentas, né, eu falei que não existia ferramentas para detectar vulnerabilidades do ponto de vista de um software básico, que tem lá, chama firmware, mas vulnerabilidades que podem ser detectadas fazendo o scan, né, quer dizer, fazendo uma avaliação do modem, existe sim, algumas coisas é possível fazer, tá? Mas eu não recomendo que uma pessoa que não seja capacitada faça isso. Esse que é o ponto principal, tá? Ok, bom, eu tenho uma dúvida aqui também, com relação de uma forma geral, a bandidagem está solta aí. Eles são bastante criativos. A gente tem... Infelizmente. A gente tem aplicativos sendo feitos para roubar dados. A gente tem sites ali. E nesse momento em que as pessoas estão mais atentas ou mais preocupadas com alguma situação, muitas vezes eles se aproveitam disso. A gente está sabendo, por exemplo, que o governo tem feito, por exemplo, mobilização, tem tentado desmentir fake news. E muitas vezes as pessoas acabam recebendo mensagens pelo WhatsApp ou acabam recebendo mensagens por e-mail com informações que são falsas, informações que tendem, na verdade, a extrair dados de você, a roubar às vezes de você, doações que são falsas. A pergunta que eu faço, existe alguma dica para as pessoas aí não caírem nesse tipo de armadilha, nesse tipo de golpe? Eu diria que o ideal é ter sempre cautela em relação a qualquer notícia que chegue ao teu conhecimento. Uma notícia que causa aí, que reflita um problema de grandes proporções, obviamente que ele deve ser reproduzido pelos canais de comunicação mais tradicionais ou mais confiáveis. Se você recebe uma notícia e vai fazer uma checagem e descobre que ela não está sendo veiculada em lugar algum, obviamente que é grande a probabilidade de que seja uma fake news. E, obviamente, que diante disso, a recomendação que se faz é que não se prolifere esse tipo de notícia, que não se distribua, não se divulgue, não se compartilhe novamente, porque dependendo da gravidade ou das pessoas que forem atingidas, ou do bem que for atingido em relação a isso, obviamente as providências serão tomadas e todos que tiverem compartilhado certamente acabarão sendo identificados e responsabilizados pela divulgação de informações falsas. Hoje, no dia de hoje, 16 de abril, por exemplo, as ocorrências mais comuns que nós estamos observando em termos de cybercrimes, pelo menos aqui no Paraná, diz respeito à questão exatamente de falso alarme, de situações de pessoas morrendo, aquela questão das senhas do Yahoo que vazaram, muitas pessoas recebendo mensagens dessa natureza. Eu mesmo recebi algumas mensagens dizendo, as mensagens geralmente vêm em inglês, essas, dando conta que teve acesso à senha e, literalmente, a senha pode, sim, dizer respeito a uma senha antiga que você mantinha naquele serviço, que abandonou, que nem utiliza mais, mas que está servindo, que constou de alguma lista de quebra de segurança, e está servindo aí para motivar o envio de mensagens para que as pessoas, se sentindo aí preocupadas e não fazendo a devida verificação, acabem cedendo e fazendo depósitos, aí, fazendo depósito em dinheiro até, em favor desses criminosos. Eu diria que, como o Dr. Demetrios bem colocou, a checagem, nós em geral, veja, se alguém manda uma mensagem te pedindo dinheiro no WhatsApp, em geral é porque você tem uma relação com essa pessoa. Então não custa ligar para ela, usando o telefone mesmo, para ver se ela realmente está pedindo dinheiro. Acho que eu considero assim, nesse momento, a gente chama isso engenharia social, né? Nesse momento, as pessoas estão fragilizadas pela questão do Covid, porque a gente vê pessoas, infelizmente, enfim, em condições aí que não são as mais favoráveis, de higiene, inclusive passando fome, né, por conta do desemprego e outras coisas, e aí elas recebem mensagens
pedindo auxílio para isso, como elas estão sensíveis com a situação, elas têm um filtro ainda mais baixo, digamos assim, elas estão com a guarda mais baixa, né? E se sensibilizam mais fácil. E é óbvio que as pessoas de má índole sabem disso. Então, está sendo muito comum e frequente, aumentou muito o número de mensagens de phishing, né? Quer dizer, aquela mensagem que tenta te roubar dados, que nem você bem falou, com apps falsos, com e-mails falsos, enfim, as mais variadas nuances de coisas falsas. E a recomendação é sempre essa. Para instalar um app no celular, por exemplo, nunca se instala fora da origem que seja o fabricante do seu aparelho, porque já está provado que em mais de 90% dos casos, isso os relatórios das empresas de segurança relatam, né, dão conta disso, de que mais de 90% dos casos de apps falsos são instalados fora do site dos fabricantes dos celulares, ou no caso dos celulares, né? O mesmo acontece com aplicativos, né? Quem usa os aplicativos da Apple só consegue instalar, né, no Mac e tal, aplicativos da App Store. No Windows as pessoas não têm o mesmo cuidado, muitos talvez não se deram conta que quando você instala o Windows tem lá a loja, o Store do Windows, da onde você também pode baixar os aplicativos originais, testados pela Microsoft, né? Então, se a pessoa sai baixando coisas, clicando em coisas, né, da internet, a internet é um meio público, né? Ninguém em sã consciência pegaria vamos fazer uma analogia grotesca, né? Mas ninguém pegaria um prato de comida que está na rua e sairia comendo, ou pegaria uma bebida que está aberta na rua e sairia ingerindo. E nós não podemos fazer isso com o nosso computador, quer dizer, para pegar qualquer coisa da internet e instalar no nosso computador, porque a partir do momento que nós instalamos o software no nosso computador, é a mesma coisa que nós fazermos a ingestão de um alimento. Ele vai entrar dentro do nosso organismo e ele vai passar pelo processo de digestão. Quando nós instalamos no computador, ele vai fazer parte do sistema. E do ponto de vista de segurança, assim como biologicamente acontece, uma coisa tão insignificante como um vírus biológico tem analogia no computador, quer dizer, qualquer falha, por mais significante que ela seja, ela permite a exposição. Então, os cuidados são sempre usar os aplicativos dos sites dos fabricantes, checar antes. Se você recebe uma mensagem dizendo que tem alguma coisa disponível no site do governo, ou coisa assim, vá no site do governo e veja se está mesmo disponível, ao invés de clicar no link, né? Então, acho que esse que é o ponto importante que se deve observar aí, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta também aqui. Felipe Veiga Ramos, ele fez uma pergunta sobre a questão de LGPD, né, e tal do Marco Civil. A pergunta que ele faz basicamente é a seguinte: vocês consideram que a empresa ou as empresas estão preparadas para a Lei Geral de Proteção de Dados? E aí? É uma boa pergunta essa. Infelizmente as estatísticas não dão conta disso, né? As estatísticas mostram que em mais de 80% dos casos, apesar da lei estar prevista para entrar em agosto, em vigência agora em agosto, né? Mais de 80% dos casos as empresas não estão preparadas ainda para a implantação da LGPD. E ainda nós temos agora esse agravante. Existia uma tentativa lá no Senado de mudar essa data para daqui a 2 anos, né? E agora, por conta desse ruído todo que a Covid causou, a gente não ouve mais falar disso. Então eu tenho a impressão que a LGPD, quando as pessoas se derem conta que o prazo está esgotando, coisa assim, eu não sei dizer qual vai ser a reação delas, né? Porque um ponto muito importante que diferencia a implantação da LGPD de qualquer outra solução de segurança, é importante se frisar que a LGPD está preocupada com privacidade, né?
e privacidade e segurança são coisas distintas. A privacidade tem a ver com as pessoas, a segurança ela é mais ampla e envolve, tem uma relação importante, né, com a privacidade. Mas diferente da segurança, que em geral ela exige aquisição de softwares, definição de políticas, enfim, coisas que pessoas técnicas fazem, a LGPD exige mudança de comportamento das pessoas e das empresas com relação aos dados das pessoas. Quer dizer o quê? Mudança de cultura, mudança de processos, são coisas que são lentas, que são caras, que exigem treinamento, que exigem envolvimento de todos. Então, assim, eu não estou dizendo que segurança é mais fácil, mas estou dizendo que a LGPD ela vai mudar a maneira como nós lidamos com os dados, e isso é mais custoso, mais demorado do que a maioria das empresas pensa. Então, por mais que elas contratem uma consultoria, um serviço, esse processo realmente não é um processo simples, e a minha resposta, infelizmente, é que nós estamos longe ainda do desejado na realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Então, devolver a palavra para você, depois eu posso falar um pouco mais. Doutor Demetrios, quer comentar alguma coisa? Eu concordo plenamente com o que o professor Santinho falou, é exatamente isso. Na verdade, não apenas a questão da segurança, mas a questão de proteção à privacidade sempre foi uma das grandes mazelas aqui no território brasileiro. A forma como essas informações tramitam para cima e para baixo, aí pessoas que você nem imagina te ligam, te mandam mensagem, você não sabe de onde surgiu isso. As empresas não se preocuparam, elas não têm noção. Eu diria ainda que, em relação à aplicação das sanções que essa nova lei de proteção de dados traz, ainda a sorte do pessoal ainda que ela está mais na esfera administrativa. Me preocupa muito a circulação de qualquer tipo de informação a respeito de clientela, porque dentre os trabalhos que eu fiz, eu identifiquei, por exemplo, empresas que a princípio pareciam idôneas, sérias, mas que foram estruturadas pelo crime organizado. Veja que uma empresa que consegue se estabelecer e se fortalecer no mercado e acaba se tornando uma empresa conceituada e respeitada, ela tem acesso a uma série de informações em vários tipos de serviços. E, obviamente, que nessa altura do campeonato, como eu já dizia, e falei isso inclusive no Congresso Nacional por 2 vezes, quando fui palestrar lá para os nossos deputados e senadores, ninguém, nem eles, nenhuma autoridade nesse país tem qualquer tipo de segurança, enquanto o próprio crime organizado consegue montar empresas, ingressar livremente no mercado e ter acesso a todo esse material. Veja que é uma situação extremamente complicada e que coloca em risco não só autoridades policiais, judiciárias, ministeriais, legislativas ou de qualquer natureza. Qualquer um de nós pode estar exposto, porque nós não sabemos quem são as pessoas que estão montando essas empresas e que nível de acesso elas têm a essas informações. É importante frisar também, se me permite, Afonso, em geral, as pessoas têm a noção que a LGPD ela se aplica apenas em empresas, mas isso não é verdade, o governo está incluso nisso também. E o governo tem muitos dados a nosso respeito, né? Vocês acho que acompanharam, o ano passado, por exemplo, teve um vazamento de aproximadamente 70 milhões de cadastros, né, de pessoas que eram motoristas, quer dizer, vazou no Detran isso, e praticamente todos os motoristas do Brasil tiveram seus dados vazados. Então, não é só as empresas, é o governo também que tem que se adequar, porque o governo, em muitos casos, tem mais informações que algumas empresas que atuam em setores que o governo licita e lhes dá autorização para atuar, que poderia, né, geralmente são ações que deveriam ser de governo ou de Estado, né? Então, o outro ponto importante é que para se fazer uso dos dados, nós precisamos que o cidadão também saiba do seu direito e faça valer o seu direito. Então, por exemplo, o cidadão tem o direito de saber que dados as empresas ou o governo têm a seu respeito, e
o que ele faz com esses dados se for fazer processamento em cima desses dados. Então tem um aspecto muito importante na lei, que é essa questão do consentimento. E nós, como cidadãos, em geral, não fazemos valer essa questão do nosso direito de que os dados sejam usados de acordo com a lei. Então, às vezes, nós também negligenciamos a nossa privacidade. Por exemplo, quando nós divulgamos informações nas redes sociais que não precisavam e não deveriam estar públicas. Então, nós, como cidadãos, também devemos tomar cuidado com relação aos nossos dados, que naquele caso, o cérebro do Facebook, né, lá da Analytics, que todo mundo ficou sabendo lá na Inglaterra, né, é claro que eu não estou dizendo que o uso que o Facebook fez dos dados foi apropriado, não é isso. Mas quando uma pessoa ingressa no Facebook, sempre lhe é apresentado um termo. Uhum. E ninguém lê o termo de uso, né? Todo mundo simplesmente concorda, e lá as pessoas dizem claramente que elas cedem os dados para o Facebook. Isso não é só o Facebook. Qualquer serviço gratuito e mesmo pago, apesar que no pago tem uma relação mais forte de prestação de serviço e consumo, né? Mas no gratuito, em geral, as pessoas, de novo, né, pelo fato de ser gratuito, elas se sujeitam mais facilmente aos termos do contrato, ao ponto de não ler os termos de uso. E as pessoas tinham cedido acesso aos dados. Se você olhar, não é só o Facebook, é o Google, qualquer coisa que você use, tem sempre um termo de uso, tem cláusulas a respeito da privacidade que as pessoas precisariam ler para, caso não concorde, não usar o serviço. Isso ajudaria a fazer com que as empresas oferecessem serviços que fossem mais seguros, né? Quer dizer, a gente não esgotou o tema antes, quando você perguntou sobre a questão das vulnerabilidades, mas é muito importante o nosso posicionamento como usuários em não simplesmente aceitar, por mais que tenha razões técnicas, mas manifestar a nossa indignação com esse tipo de situação, porque as empresas, por questões mercadológicas, em geral, elas desenvolvem os produtos sem se preocupar com segurança. E aí o que acontece? Depois, quando o produto faz sucesso, eles colocam segurança, só que daí é um remendo. E vocês sabem o que é um remendo, né? Não existe remendo que não seja perceptível, né, na nossa analogia. Então, a partir do momento que os clientes, que os cidadãos, que nós usuários exigirmos segurança, isso vai se tornar um indicador claro para as empresas que elas precisam se preocupar com isso. Então, acho que tem um papel importante nosso também desse processo, tá? Doutora Natália, o senhor comentou rapidamente sobre desenvolvimento nessa preocupação de segurança. Tem uma pergunta aqui que casa bem com isso, né? O espectador Hitsu, ele quer saber se existe alguma lei ou norma que diz respeito à programação segura, no desenvolvimento de software. Existe norma, sim. Leis, não, né? As leis são, em geral, com relação ao uso, a relação de consumo, né, de prestação de serviços, e tem o Marco Civil aí, que é com relação à conexão e essas coisas que o Dr. Demetrios aí é o especialista nisso e pode comentar mais depois. Mas com relação a normas, existe sim normas, várias normas, normas ISO, né? As mais conhecidas, e também existe o que a gente chama de padrões de fato, né? Então, o ciclo de desenvolvimento de software, existe o ciclo de desenvolvimento de software seguro, que é empregado por várias empresas, né? E que se tornaram boas práticas a serem seguidas, porque são empresas que lidam com softwares muito complexos, como é o caso da Microsoft, né, por exemplo, que tem um ciclo de desenvolvimento seguro bem conhecido. Mas existe também ferramentas, várias delas atualmente bastante conhecidas, porque o desenvolvimento atualmente ele não está sendo feito apenas para o computador, mas muita coisa para a nuvem, por exemplo, e que envolve ambiente web, enfim, são ambientes mais complexos.
ainda mais complexos do que aquele que eu coloquei antes, de ter o apenas, entre aspas, né, o sistema operacional, mas você está dentro de uma plataforma e uma plataforma de terceiro. Então existe sim várias iniciativas e que elas podem ser seguidas, e aproveito para comentar para quem não sabe, né, se me permitir, obviamente, a PUC lançou o primeiro curso de cibersegurança do Brasil, né, e também o curso tecnólogo em segurança da informação, onde a gente ensina e aborda esse tipo de coisa, exatamente pela nossa preocupação em oferecer para o mercado um profissional que esteja preparado para trabalhar com essa questão de desenvolvimento, né? Então, devolvo para você aí, Afonso. Excelente. Também tem uma pergunta aqui, e essa pergunta vai endereçada especificamente ao Dr. Demétrios. O Felipe Veiga Ramos, ele quer saber do Dr. Demétrios qual é o maior desafio de segurança e privacidade no ambiente das empresas. Olha, eu diria que está vinculado diretamente ao fato de preparar um grupo que consiga estar atualizado constantemente em relação a todos os acontecimentos e a todas as vulnerabilidades. É fundamental essa atualização, e como o senhor mencionou agora há pouco, cursos dessa natureza vêm, obviamente, ajudar a reforçar essa questão da segurança e aperfeiçoar os profissionais que precisam e necessitam constantemente estar se atualizando. Se não houver essa consciência de que é necessário estar se atualizando, estar se aperfeiçoando, investigando o que é que vem por aí, infelizmente eles não terão muito o que oferecer em termos de segurança para as empresas. Tudo bem. Bom, eu queria perguntar uma coisa também. A maneira como se lida com segurança, tanto nas empresas como no ambiente doméstico, dada a devida proporção, o mesmo critério? Funciona da mesma forma? De maneira nenhuma, né? Acho que quando a gente começou falando da diferença dos dois ambientes, exatamente queria dizer isso, que enquanto no ambiente doméstico nós atendemos em geral mais, né, para quem é pai, o que os filhos querem, né, quer dizer, ele quer jogar e aí você tem o roteador não permite, você vai lá e abre o roteador, quer dizer, a última coisa que você se preocupa é com segurança, que é atender o desejo do seu filho de jogar, por exemplo, né? Enquanto que numa empresa, esse tipo de atitude não é tolerável, a menos que o presidente te ameace de te mandar embora, enfim, aí a gente cai numa outra seara, né? E isso acontece, né? Quando tem um diretor, um presidente que ele diz que ele quer fazer algo, quem é da tecnologia, obviamente, e tem um pouco de juízo, como se diz, né? Vai atender o pedido do diretor-presidente. Mas assim, do ponto de vista, digamos, de cuidados, é muito importante que se diga que a empresa, ela em geral tem um time para trabalhar com esse assunto, especialistas. É óbvio que os desafios de uma empresa são também maiores que do ambiente doméstico, né? Mas os cuidados, eles precisam ser análogos. Por exemplo, nós fazemos coisas que não são muito aceitáveis do ponto de vista de segurança, nem na empresa e nem no ambiente doméstico. Então o que nós fazemos? Nós vamos para o shopping, por exemplo, para o aeroporto, para qualquer lugar público, nos conectamos com o nosso celular em geral. Alguns permitem colocar antivírus, outros não, quer dizer, o sistema operacional que permite, deveríamos ter o antivírus. O que não permite, no caso a gente pode falar explicitamente, né, a Apple não permite instalar o antivírus, mas o Android precisa instalar o antivírus. Nós não vamos ficar discutindo agora as vantagens e desvantagens de cada um, obviamente ambos têm vantagens e ambos têm desvantagens, ambos têm vulnerabilidades e ambos têm fortalezas a seu favor, né? Mas não pensem que Apple não pega vírus, isso não é verdade, os relatórios técnicos mostram claramente que isso não é fato.
não é fato, né? Mas o que eu quero dizer é assim, nós nos conectamos, às vezes, inclusive, sem antivírus, no ambiente público, onde tem um roteador também, que a gente falou antes, que não sabemos se está atualizado, e todos que estão conectados nesse equipamento estão partilhando o mesmo meio, como se nós andamos numa rua, todo mundo que está naquela rua está compartilhando o mesmo meio físico. Então, se alguém estiver atacando, se tiver um vírus, enfim, ele vai infectar todo mundo. Aí nós pegamos esse nosso equipamento, nos desconectamos de lá e entramos no ambiente doméstico, onde todos os equipamentos da casa também estão no mesmo meio, e infectamos todos os equipamentos da casa. Pior que isso ainda, nós vamos para a empresa com esse mesmo equipamento, e se a empresa não tiver políticas adequadas de segregação dos fluxos de dados, nós vamos infectar a empresa também. Então você vê, uma atitude que parece que não tem nada a ver, quer dizer, o fato de nós irmos ao shopping com o nosso equipamento, ela pode afetar tanto o ambiente doméstico quanto o ambiente empresarial. Obviamente, se espera que no ambiente empresarial a rede que é oferecida para acesso com celular e essas coisas, ela deveria ter configurações diferentes para diminuir ao menos o impacto desse tipo de coisa. Então, assim, os cuidados devem ser diferentes, porque nós imaginamos que na nossa casa, eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim, no meu computador não tem nada importante. Não é verdade. Tem muita coisa importante, tem o seu IP, seu disco, tem a sua... Veja, do ponto de vista do Marco Civil, né, o Dr. Demetrios pode me corrigir se eu estou errado, mas se você for infectado e o cara te usar como zumbi para atacar alguém, o IP que vai ficar registrado no provedor vai ser o seu. E a polícia vai bater na sua casa e vai dizer que você estava atacando alguém. Você vai dizer que não, vão inspecionar a sua máquina. Então, se você tem um software ilegal, se você tem coisa craqueada, enfim, pirateada, você vai ter que dizer que você não estava fazendo isso. E quando a polícia vai lá e vê, ela encontra prova material de que você tinha coisa ilegal, você não tem como negar esse tipo de situação, né? Então, coisas que parecem assim que não nos causam prejuízo, na verdade, do ponto de vista da lei e também do ponto de vista do bom convívio, ela pode sim nos causar prejuízo. E na empresa, a mesma coisa, né? Tem gente que tem um comportamento que é completamente inaceitável, né? Ele toma cuidado na sua casa, não acessa determinados sites, mas ele vai para a universidade e acessa aquilo, ele vai para a empresa e acessa aquilo. Então, tem dados também que provam que 60% dos problemas de segurança não são de quem está na internet, mas dos insiders, quer dizer, são funcionários, são pessoas da empresa. Então, a empresa, ela está lidando, tem aquela famosa frase, né, dormindo com o inimigo, né, ela está trabalhando com o inimigo, ela tem que ter políticas para se preocupar com seus próprios funcionários, que infelizmente às vezes eles têm direitos, quer dizer, ele tem políticas que lhe permitem fazer uso dos equipamentos, das instalações, das redes, mas que não o fazem como deveriam. Então, por isso que eu disse que o desafio da empresa é maior. Nós temos o desafio numa empresa de estar lidando com equipamentos que são portáteis, que são muito comuns, que são de terceiros. Temos desafios dos funcionários não serem, como o Dr. Demetrios bem colocou no começo, às vezes os mais, como que eu vou dizer, os mais satisfeitos com a empresa, né? E aí eles atacam a própria empresa ou facilitam esse tipo de situação, às vezes intencional ou não, né? Intencionalmente ou não. Então, além disso, a empresa tem o desafio de evitar que seus dados, tanto do ponto de vista da LGBT, da Lei Geral de Proteção de Dados, quanto do ponto de vista estratégico, quer dizer, de concorrência, de manter os seus dados preservados dentro dela para que eles não vazem. Então, os desafios são diferentes, mas eles têm analogias, né, e cuidados que nós temos que ter, né? Ok. Eu tenho uma pergunta aqui. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez deixe Dr. Demetrios de saia justa, mas eu vou me atrever a fazer isso. Quando a gente fala em empresas, a gente sabe que elas sofrem ataques de tudo quanto é lado, os insiders, mas e quando uma empresa, uma instituição grande, ela recebe ataques de
de fontes de outros países, por exemplo, da Rússia, da China. Não tem o que se fazer com isso? Ou seja, a empresa sofreu algum tipo de ataque. E como é que funciona? Existe alguma forma de rastrear esse tipo de pessoa e punir esse tipo de pessoa, mesmo em outro país? Certamente que existe. É importante assegurar que a prova desse crime, dessa invasão, digamos assim, aconteceu de uma forma bem clara. E isso implica, num primeiro momento, eu diria, na elaboração de um parecer técnico pelo pessoal que cuida da área de informática, no sentido de subsidiar as autoridades policiais a darem o pontapé inicial em uma investigação. Obviamente que, pelo fato de se tratar de um delito transnacional, envolvendo aí mais de um país, a dificuldade por parte da Polícia Civil é sempre maior. Por quê? Porque nós dependemos da quebra de sigilo, que depende, inclusive, da homologação por tribunais superiores aqui no Brasil, antes de partir para outra corte em outro país. É importante a gente destacar, eu acompanhei um caso bastante interessante, onde os criminosos virtuais eram, digamos assim, providos de uma inteligência tão diferenciada, tão sofisticada, que além de conhecer muito bem a questão tecnológica, eles conheciam muito bem a legislação brasileira. Então, o que eles fizeram? Eles pesquisaram, por exemplo, quais países tinham ou não tratado ou convenção internacional assinado com o Brasil, para saber quem responderia ou não a uma solicitação de ordem judicial no sentido de prestar informações. Então, você veja que nós estamos lidando, em algumas situações, com uma inteligência bastante diferenciada, sofisticada, que antecipa muitas vezes os passos das próprias autoridades que estão incumbidas dessa investigação. Muitas das investigações que nós recebemos, que implicavam delitos transnacionais, foram encaminhadas à Polícia Federal, tendo em vista que a Polícia Federal tem, sim, tratados com diversos países diferentes, e isso, obviamente, facilita a tramitação desse tipo de investigação. Recordo, se me permite ainda colocar um exemplo, uma situação em que uma determinada pessoa sofreu um golpe aqui, teve um prejuízo significativo, e quando eu tentei rastrear a origem das conexões que foram utilizadas para as tratativas, eu me deparei com 28 países diferentes. Desses 28 países, eu separei esse material, eu me lembro que aquilo consumiu quase 2 dias, separando dados técnicos, tudo para formular um pedido que atendesse às nossas necessidades, e quando foi encaminhado à apreciação do Poder Judiciário, infelizmente acabou resultando no indeferimento. Até porque o professor Santin tem muito conhecimento, muito profundo conhecimento desse assunto. Ele sabe que os criminosos mais sofisticados usam, inclusive, de saltos com roteadores em diversos países diferentes, tentando burlar o rastreamento. E se você envolver nisso ainda a questão de que ele estudou em quais países é a grande probabilidade da negativa em fornecer uma informação, você já percebe que é uma investigação aí fadada literalmente a grande nível de dificuldade e até de insucesso, se for tentada a partir de autoridades estaduais. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final. Realmente faltou tempo, né? Porque a gente podia falar tanta coisa aí. E queria, rapidamente, nós temos aí apenas 2 minutos, rapidamente queria saber dos senhores alguma dica. Deixar uma dica aí para as pessoas em ambiente tanto empresarial como doméstico, que possa ajudar a aumentar o seu nível de segurança e privacidade. Quer começar, doutor Demetrios? Bom, vamos lá, eu me atrevo a colocar uma relação bem rápida. Em questão de home office, se possível, destine um computador apenas para as atividades profissionais. Evite usar em qualquer outro tipo de atividade, tá? Não utilize sistemas operacionais nem softwares piratas, contrafaceados. Isso, obviamente, cria uma vulnerabilidade muito grande. Procure utilizar ferramentas de proteção e segurança registradas, nada gratuito, experimental, porque isso também não assegura que o teu equipamento esteja literalmente protegido no nível que você precisa. Se possível, use placas de conexão móvel ou um roteador exclusivo para o trabalho. Não use esse mesmo roteador que a tua família usa, que os filhos usam para jogar, que a esposa usa para fazer as pesquisas dela.
porque isso pode sim permitir aí uma vulnerabilidade muito grande em termos de acesso. Você pode ter todo o cuidado para se proteger, mas se eles não tiverem cuidado e permitirem a contaminação do computador deles, isso pode correr pela rede e acabar afetando o teu sistema, o teu computador. Em roteadores domésticos, adote senhas alfanuméricas de alto grau de resistência e troque-as periodicamente. Tá? Gere os arquivos que você for produzir, relatórios, memorandos e tal, sempre protegido por senhas fortes também. E, obviamente, não permita que esse equipamento que você usa para o trabalho seja utilizado por outras pessoas. Então, não empreste para o filho para fazer pesquisa, para jogar ou coisa parecida. Isso é um equipamento para trabalho, destine tão somente para essa atividade que você vai ter uma grande probabilidade de não se incomodar. Excelente. Eu complementaria, na medida possível, vou colocar duas coisas. A primeira, ativar a autenticação em 2 fatores. Isso diminui muito os problemas com relação a vazamento, a acesso indevido. E a segunda coisa, queria que quem está nos assistindo agora, tem o pessoal da especialização, enfim, uma série de pessoas, que tenha em mente o seguinte: nós não existimos na internet. Quem existe na internet é o nosso browser. Ele nos representa perante o banco, perante a tudo que acessamos, ou então quem nos representa no celular são os nossos apps, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos com o nosso browser. Quer dizer o quê? Se você acessar um site que é um site de índole duvidosa, depois quando você acessar o seu banco, o seu browser pode ter um comportamento que não é o esperado. Então nós temos que ter muito cuidado, porque eu sempre falo isso e vou repetir: nós somos o nosso browser, então cuidado onde você vai com o seu browser. Queria deixar essa dica aí para todo mundo e agradecer aí pela oportunidade, o Afonso, a PUC, o Dr. Demetrios aí pela essa conversa que a gente fez. Ele sempre tem muita experiência, tem muitos casos aí para partilhar com a gente, né? Obrigado, Afonso. Bom, chegamos ao final. Eu quero realmente agradecer muito mesmo. Dr. Demetrios, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Tenho certeza que todo mundo realmente adorou, principalmente seus causos aí, né? Os episódios que aconteceram, né? E realmente abrilhantou bastante o nosso encontro. Professor Altair, também muito obrigado realmente pela presteza, né? Estar aí com a gente, sempre apoiando as iniciativas. Preciso agradecer também de uma forma especial ao decanato da Escola Politécnica, ao professor Anderson Sheika também, ao professor Rafael Volman, o professor Vilmar também, que estava agora aqui no chat, né, mediando isso. E queria comentar rapidamente com cada um aqui que está assistindo, que nós já temos um tema para o nosso próximo webinar, que vai acontecer na quinta-feira da semana que vem. O tema é esse aqui: desafios da liderança para manter qualidade e produtividade em cenários adversos. Então, os desafios da liderança para manter a qualidade e produtividade em cenários adversos. Também nós temos algumas pessoas que serão convidadas para participar desse nosso bate-papo. E também deixo aqui para vocês a relação de cursos que temos relacionados com a universidade, né? Desde a App Development até redes e telecomunicações. Quero agradecer a todos pela participação. Muito obrigado e nos encontramos aí finalmente na próxima semana. Tchau. Tchau.